E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. Sentada à secretária, rodeada de estantes inclinadas pelo peso dos livros, Ana interrompe a escrita, fitando a luz de Lisboa sobre as suas palavras. Por instantes, perde o olhar dentro de si, naquele ponto exato onde vai buscar mais do que a inspiração, a indignação. Sem mais interrupções, dispara. A palavra feminismo é, no Portugal em que vivo, uma palavra de que os homens riem ou se indignam consoante o temperamento. O feminismo não consiste em pôr gravata e colorinho de homem, nem em querer fazer das mulheres umas insexuais, umas masculinas de caricatura, mas em livrá-las do papel de escravas nascidas só para a felicidade e regalo do homem. O homem português tem o terror instintivo da mulher culta e intelectualmente independente. As boas meninas vão para o céu, as más mudam a história. Está no ar o episódio 6 das Desobedientes da Rádio Observador. Comigo, Margarida Villanova, com a Maria João Lobo de Carvalho, o Alexandre Borges e uma das maiores ativistas de sempre na luta pelos direitos das mulheres em Portugal, Ana de Castro Osório. Maria João, o que é que sempre foste desde pequenina? Pensando bem, mandona, como irmã mais velha, e contadora de histórias. Acho que até às bonecas e até às formigas contava histórias. E tu, Alexandre? Louco por queijo, que é uma coisa importantíssima. Louco por queijo? Ainda hoje? Sei que tens memória. Isso, olha, deve ser. E ainda hoje, por todo o queijo. E um bocado de espectador da realidade. Acho que era aquela coisa quando os miúdos estavam todos a jogar qualquer coisa no pátio. Eu sempre fui alguém que estava um passo... Não de uma maneira esquisita, ok? Não de uma maneira... Não. Mas há aquela coisa do observador da Como realidade. estás no sítio certo, observador da realidade. Exato. Mas vieste aqui parar. Estava escrito São as nas minhas estrelas. habilitações. Bom, já no caso da nossa Ana de Castro Osório, eu acho que ela foi feminista desde pequenina. Ou estou enganada? Esta provocadora, inconformada, desobediente, revolucionária, que atravessa 3 regimes, uma monarquia, uma república, um Estado Novo, 2 séculos, nasce em Mangualde, irmã mais nova de 3 irmãos. Achas que esta sua condição de ter nascido como a mais nova de 3 rapazes condiciona toda a sua luta feminista pela oportunidade, pela Acho que me igualdade? revejo um bocado nisso. Eu nasci depois de 2 rapazes e era a primeira rapariga. Mas neste caso da nossa amiga, ela nasceu numa família da alta sociedade. Portanto, não vamos ter pena dela financeiramente, desta vez. É uma família culta, bem formada, uma ascendência materna absolutamente brutal, holandesa. Filha, o pai era notário, depois mais tarde veio a ser juiz, e juiz importante na nossa desobediente seguinte. Ele tinha uma imponente, enorme biblioteca, imensos livros em casa, e a mãe, como nós dissemos, era de uma das melhores famílias holandesas. Portanto, pergaminhos não lhe faltava. Isto numa época em que era uma ofensa aos costumes instalados que a mulher trabalhasse, como já vimos, não é? Portanto, aqui é a reviravolta que ela se calhar vai logo sentir, mas porque é que eu não posso trabalhar só porque sou mulher? Bom, nasce em Mangualde, numa linda terra. Não se esqueçam de visitar o Palácio dos Condes da Nadia, em Mangualde, um sítio onde eu gosto sempre de ir, e tivemos aqui a falar antes, e o Alexandre também. Também, os meus avós e o meu pai são de lá muito perto. E mais importante, há a casa memória da Ana Castro Osório. Okay. Eu tirei lá umas fotografias quando lá fui, ainda está um bocadinho por dentro, ainda não está 100% como a Câmara disse que ia ficar, mas é uma bela homenagem, mesmo no centro da cidade, e uau, nós vamos ali e pensamos, uau, estamos no sítio certo, foi aqui que tudo se passou. Bom, nasce a 18 de junho de 1872, como a Margarida disse, depois de 3 rapazes consecutivos. Um deles vai ser juiz, poeta e maçom, o outro escritor, o outro presidente da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, enfim, todos vão ter um futuro ditoso. E ela, a única rapariga, começa a ver a coisa mal parada e queria... Também, se eles fazem, porque é que eu não faço? Se eles estudam, porque é que eles não estudam? Se eles trabalham e são ativistas à sua maneira, porque é que eu não posso ser? O que é que eu vou mudar aqui? Mas, meu Deus, é uma condenação. Margarida, lê lá aquele parágrafo tão giro sobre a condenação de nascer rapariga. A nascença. Logo que a parteira anuncia aos pais que uma rapariga abriu os olhos ao mundo, eles,
por via de regra, ficam pesarosos. Uma filha é um tropeço, é um pesadelo, é um futuro incerto e cheio de receios. É claro que se lhe há de arranjar um noivo, pensam os pais, resignadamente, mas os noivos aproveitáveis começam a rarear por tal forma. Uma rapariga, que pouca sorte. Enfim, o que se há de fazer? Pois, isto era uma condenação. Eu adoro, mas notem também este detalhe que é, já no fim do século XIX havia poucos noivos Havia poucos aproveitáveis. homens. É isso que eu ia dizer, Os homens estavam já em escassez, já era. Imagina isto em 2020. Está difícil. O que dizer sobre 2021? Está difícil para todas as gerações, isto não é fácil. Bom, entretanto, na verdade, ela é uma leitora compulsiva, pois não havia de ser com a biblioteca que tinha à disposição, não é? Viviam numa altura em Setúbal e ela passou a ler nada menos do que todos os prémios Nobel que havia até aqui. O Rilke, que não era prémio Nobel, mas o André Gide, o Anatole France e depois, mais modestamente, o Padre António Vieira, enorme, o Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, todos esses que eram os portugueses amigos do pai, havia sempre convívio, esta geração de pessoas que lia e que tinham estudos e que tinham bibliotecas em casa. Obviamente que se entregavam todos uns aos outros e às conversas uns com os outros. Já agora, Teófilo Braga é engraçado de ver. Ele tinha sido colega do pai na universidade, em Coimbra, não é? A estudar Direito, e, portanto, é não só uma referência como escritor, mas, se calhar, uma das primeiras influências depois no republicanismo da. Sim, aliás, eles já deviam estar a germinar o assunto, não é? Bom, entretanto, ela sabia, e por ler também, que sem haver a Jane Austen, que nós nos lembramos do Sense and Sensibility, sensibilidade e bom senso. as irmãs Bronte. Minha neta chama-se Charlotte, talvez por causa delas, da Jane Eyre. Claro. A Charlotte Bronte e a Emily Bronte. A Jane Eyre era fechada lá num quarto, no sótão, por um professor mau. Toda uma história que nós lemos e que, enfim, eu lembro perfeitamente de ter pesadelos com a história do sótão. A George Eliot, que teve que arranjar o tal pseudónimo, na verdade ela chamava-se Mary Ann Evans e também fartou-se de escrever isto tudo em língua inglesa, não é? E ela sempre achou, digo eu, não estava dentro da consciência dela, mas por tanto que ela escreveu a dar-nos a entender isso, que poucas mulheres em Portugal teriam coragem para escrever ficção, não é? E com o próprio nome. Entretanto, relembro aqui uma frase que eu gostei de pôr aqui no prefácio do livro, que eu acho que é mesmo divertida, da Virginia Woolf. E então dizia ela assim: dê-lhes um quarto só para elas, com uma fechadura e 500 libras por ano, e deixem-nas escrever ficção ou poesia. Pronto, era isto que era preciso, segundo a Virginia Woolf, para uma mulher ser a melhor de todos e de todas no mundo. Só que, agora aqui um contrassenso giro para nós pensarmos, que é, ok, é preciso ter dinheiro para ser escritora. Porquê? Porque quem é que faz os trabalhos domésticos em casa? Da Ana Castro Osório, da Virginia Castro Almeida, também tinham que lavar a roupa, fazer o jantar, fazer o almoço, tratar dos filhos, não é? Porque elas podiam pagar a outras que o fizessem. E, portanto, já está aqui uma desigualdade, não é? Elas são feministas, são republicanas, são tudo isso. Mas são de famílias. Mas, neste caso particular e no caso seguinte, é porque podem, é porque têm rendimentos suficientes que lhes permitem dar-se a estas frivolidades políticas e ativistas, porque têm que entrar depois de tudo o resto, não é? Tal e qual como a Virginia Woolf está aqui a dizer. Exato. Não é? Aí, nesse sentido, já tivemos, talvez, a Angelina Vidal e a Adelaide Cabete, que de facto vêm... Ao contrário. Ao contrário, não é? Pronto, portanto, isto é para explicar que estes 12 não são todos... têm parecenças e têm muitas diferenças, não é? E muitas diferenças sociais, sobretudo, não é? Geográficas também, já falámos dos maridos, disso tudo. Portanto, cada uma é um caso. Bom, entretanto, começa a primeira desilusão, ela começa a ver em que terra é que tinha caído. Nos últimos anos, ela resolve pôr-se a escrever uma série de crónicas num jornal chamado Mala da Europa. Incentivada pelo seu pai. Claro, o pai dizia, tem jeito, olha, ao contrário do pai da nossa Maria Amália, que pôs tudo no lixo, este não, tu tens ideias, tens vontade, tens espírito combativo, tens tudo isso, porque é que tu não vais escrever para a Mala da Europa? Sim, foi. Começou a escrever, só que depois percebeu que não era paga. Era uma miúda, era rapariga. Pois. Quem é que vai pagar esta miúda, não é? Pois, exato, porque os rapazes eram pagos para escrever para o jornal, não é? Sim, então ela não. De todo. Foi a primeira desigualdade que ela, com a qual se confrontou. Sabes que estas desigualdades, estas coisas que acontecem desde pequenos, desde logo de nascer de rapariga e depois esta, marcam-te mesmo. A gente tem que ter muita atenção com os nossos filhos, com os nossos netos, porque os primeiros 5 anos são fatais para as coisas acontecerem para sempre, não é? Dentro de nós. E, portanto, às vezes estas coisas nós pensamos que passam, não, estão lá e marcam-nos. A infância é um território muito, muito importante, não é? Muito... Bem, entretanto, ela
tem um enorme aplauso das pessoas que leem e que a começam a ler, e cria uma certa vontade de começar a escrever mesmo romances à séria. Entretanto, muito mais tarde, ela escreve o Ambições, que eu recomendo a toda a gente, está editado pela Sibila, e que é, eu não digo que é o melhor livro escrito em língua portuguesa por uma mulher, mas se não é, está lá perto. Sério? É absolutamente espetacular e recomendo a toda a gente o Mundo Novo e o Ambições. São romances de fogo editados pela Sibila e que são absolutamente incontornáveis. Pronto, e é claro que ela faz um bocadinho os direitos das mulheres, o tema da mulher, o central destas narrativas dela. No fundo, é um pretexto, não é? Uma história. A palavra como uma arma. Isso, e cria uma narrativa como uma lição. Ok. Bom, entretanto, começa a escrever para a Sociedade Futura, depois inventa o chamado Jornal dos Pequeninos, depois inventa A Mulher e a Criança, que é muito, muito importante. Entretanto, dentro da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, o órgão chama-se Alma Feminina e é fundamental para veicular a mensagem delas. E começa, claro, a escrever também usando pseudónimos, vai buscar 2 pseudónimos que são os nomes da mãe e da avó holandesas, que eu não sei dizer bem, mas é Anne Moore ou Ana Doroteia Moore. E começa, de facto, a perceber que o caminho dela é este. Concordam ou não, meus amigos? Aqui. Perfeitamente. Este é o princípio do caminho dela. Escrever para crianças, e ao escrever para crianças, com quem é que ela se vai cruzar? Vai-se cruzar com as nossas outras duas. Não é? Exato, com a Maria Amália Vaz de Carvalho e com a Carolina E qual é que é a importância de escrever para as crianças e o legado que ela deixa escrito? Qual é que impacto é que isso teve? Olha, a primeira história da carochinha que todos nós sabemos foi a Ana Castro Osório que a recuperou do folclore e que a escreveu a primeira vez. O João Retão caiu no caldeirão, tudo isso assinado a Ana Castro Osório. Okay? É uma história popular portuguesa. O legado, eu acho que era uma batalha muito comum nestas mulheres todas, a história da literatura infantil, não é? Como vimos, como vamos ver, é quase uma porta de entrada para a literatura maior. Porque havia este preconceito que a literatura infantil era a pequena literatura e a literatura para adultos era a grande literatura. E porque acreditava que é completamente estúpido. A instrução e a educação, mais do que a instrução e a educação das mulheres nesta luta feminista, começava também em tenra idade, com as crianças, nos próximos cidadãos que vão ocupar. Eu acho que ela, por um lado, sim, elas queriam passar mensagens e muitas delas vão recuperar heróis portugueses para contar tipo, o que é hoje os romances históricos, ou o que é hoje a adaptação de romances históricos para crianças, que há por todo lado, e elas faziam muito isto, no fundo, para passar um legado da história de uma forma mais simples para eles. Mas era uma porta de entrada e não eram mal vistas se escrevessem para a literatura infantil e seriam pessimamente vistas se escrevessem literatura para adultos, não é? Entretanto, eu tenho que deixar de dizer entretanto, a palavra que eu digo mais, porque é tanta coisa entretanto aqui. Bem, apaixona-se um senhor por ela que não é retribuído. Este senhor, minhas senhoras e meus senhores, que estão a ouvir, chama-se Camilo Peçanha, que já ouviram com certeza falar do seu maravilhoso livro A Clepsidra. E ele escrevia-lhe cartas suplicantes, ele rogava-lhe que casasse com ele. Era um amor sereno, um amor que esperava, um amor capaz de ser paciente, resiliente, tudo o que o amor deve ser. Mas qual? Ela não achava a mais maldita graça ao Camilo Peçanha. Eles ficaram amigos a vida toda, pelo menos ficaram bons amigos e escreveram-se toda a vida. Digamos que não tinha o tal sex appeal que ela desejava. Mas, pelos vistos, ela destroçava corações ao Alexandre. Já viste esta da amiga dela? Porque também encantou o irmão da amiga Virgínia Castro Almeida, não é? Que falaremos... melhor, vamos conhecer mais à frente. Que era o Luís Conde de Nova Goa. Exato. Mas ela também se faz difícil aqui para o Luís. Não sei se ela já teria conhecido aquele que virá a ser o seu marido. Dá-me a ideia que sim. Esse jovem jornalista. Mas sabes o que é? Eu acho que aquilo era quase teimosia, porque era assim: não me imponham homens, porque eu escolho com quem quero casar, com quem me apetece casar e com quem quer. E ninguém me impõe homem nenhum. A mim, Ana Castro Osório, sou eu que escolho. Prefiro ficar solteira se eu quiser, mas ninguém me impõe. Okay. E assim se apaixona por Paulinho de Oliveira, com quem casa.
Um grande republicano. Um grande republicano. E ela diz uma coisa lindíssima, que depois destes corações despedaçados, diz: hoje posso dizer que sou a mais feliz das mulheres. O meu marido é o melhor, o mais delicado, o mais inteligente e mais meu amigo de quantos homens no mundo existam. Vou casar por amor, casar com um homem que se agrada completamente. E todas as horas que me separam dele parecem-me séculos. Olha, por isso é que um está em Setúbal e outro em Lisboa, E eu não se descobri zangam. uma carta. Não, descobri uma carta dele. Olha que só alguém Ainda não havia ponto, ainda Olha por que se cima. alguém nos escreveste isto. Minha Aninhas, estou faminto de meiguice e ternura. Passaste bem a noite, chamei por ti muitas vezes, não ouviste? Fica com todos os meus beijos que tenho estado a juntar. Eu amo-te loucamente, Ana. Eu adoro-te perdidamente. 1000 beijinhos do teu adorado admirador e teu maridinho Paulino. Olha, Isto- aprendam. Isto até ele ter que embarcar para o Brasil e a deixar por um longo período. Pois, mas isto Súbito- é ossos do ofício, porque se há a pessoa republicana ali... De súbito, Paulino teria de se ausentar por mais tempo do que um dia e mais distância do que a que separava Lisboa de Setúbal. Envolve-se de corpo e alma no golpe revolucionário de janeiro de 1908, mas, perante o fracasso da intentona, vê-se obrigado a fugir e exilar no Brasil. Podia o amor sobreviver à distância de um oceano? E a força de Ana para a luta feminista à falta da sua melhor metade? Para saber mais, na segunda parte das Desobedientes. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. Provocadora, inconformada, desobediente. O espírito combativo vinha-lhe do próprio desassossego. Uns diziam que a sua revolução foi a do feminismo, palavra com que antipatizava, embora usasse com frequência. Outros inscreviam-na como pioneira da literatura infantil. Todos reconhecem que dedicou a vida a revolucionar, de forma obsessiva e por vezes controversa, os direitos das mulheres. Segunda parte das Desobedientes. Maria João, Alexandre, deixámos Ana de Castro Osório num momento de viragem na vida e no país. O que é que acontece a seguir? Ora bem, deixamos então a nossa Ana num momento delicado que é quando o marido, portanto, tem de fugir para o Brasil, não é? O marido por quem ela sentia estas coisas lindíssimas todas que a Maria João estava a ler. O Paulino era um jornalista de Setúbal, mas também já um militante do Partido Republicano Português. E que já tinha tido alguns problemas com a justiça ou com o poder, quando começou a dar voz aos protestos que havia dos trabalhadores, particularmente no Porto de Setúbal, com assim, algumas manifestações bastante incendiárias, literalmente, de pegarem fogo aos cabos no Porto e etc. Foi-se envolvendo mais e mais na causa e acaba por estar ligado a um golpe fracassado, que tem muita piada, não é? Estávamos aqui já a falar um bocadinho antes, que é o golpe do elevador. É em 1908, 3 dias antes do regicídio, portanto já havia mais uma série de conspirações republicanas, já toda a gente sabia disso, só que às vezes eles estavam com tanta confiança, os conspiradores, que já desafiavam toda a gente a participar nos golpes, inclusive a polícia. Dizer, olha, vamos fazer aqui um golpe no dia X, tentar prender o Primeiro-Ministro ou matar o Primeiro-Ministro. O que é que você acha? E então é num destes casos em que um polícia que foi assediado para isto denuncia o que se vai passar. E então há logo umas quantas figuras que são presas, porque era mesmo uma tentativa de golpe em grande, era preciso tomar uns quartéis, impedir outros de sair, fazer assim, assado. E então nisto fica sozinho, digamos, a responsabilidade fica sobre o Afonso Costa e mais algumas figuras tentar organizar este golpe. Reparem, isto não era provavelmente como hoje, que se organizam protestos por WhatsApp, não é? Não havia esta possibilidade. Portanto, estas comunicações, de cada vez que um lado falhava, não era muito fácil comunicar com os outros. Então fica um grupo sozinho, junto a um elevador que já não existe, que era o... Ali na Baixa? Exatamente, na Baixa. O Não, elevador é mesmo ao pé dos Passos de Conselho.
Exato, vinha da Rua de São Julião, ao pé da Câmara de Lisboa, para quem conhece, não é? Câmara de E ia Lisboa, ter depois ia ao lá largo, atual Largo das Belas Artes, na altura conhecido como Largo da Biblioteca. E, portanto, esse elevador chamavam-lhe elevador da Biblioteca. E então, os conspiradores, que era suposto tomarem o quartel do Carmo, penso eu, começaram a reunir-se junto ao elevador cá em baixo, que era o ponto de encontro combinado para, então, prosseguirem. Aparentemente, isto terá dado algo nas vistas, porque... Isto é Portugal. O elevador estava variado. Ninguém verificou. Ninguém verificou. E então a polícia desconfiou. O que é que estão a fazer? Estes caramelos todos ali, se o elevador nem sequer funciona. Entre eles o Egas Muniz. Entre eles o grande Egas Muniz, o nosso primeiro prémio Nobel, não é? Exatamente. Mas pronto, e portanto, o golpe é desmantelado antes de sequer acontecer. Descobre-se o envolvimento do Paulino e ele tem que fugir para o Brasil. Apesar disto, a nossa Ana de Castro Osório não baixa a guarda, nem no seu trabalho literário, nem no seu trabalho revolucionário. Não sei, Maria João, queres ir por qual? Pois, ela tem duas facetas paralelas, não é? Uma, o trabalho literário, que ela tinha propriamente dita uma livraria editora para crianças, não é? Foi ela a primeira a fazer a chancela de editar, produzir e escrever, não é? Com o apoio do seu pai. Fazia tudo com o apoio do pai, sempre. Editou contos tradicionais, já falámos, contos maravilhosos, animais, fábulas, as boas crianças, e na altura não era assim um livro que eram fascículos, muitas vezes saíam de graça com um jornal, outras vezes iam mesmo escritos no próprio jornal, era um destacável propriamente do jornal, e era uma linguagem clara, simples, tinha algumas ilustrações, ainda primitivas, mas pronto, era melhor do que não terem nada, e a seguir juntou todos esses fascículos numa fascinante biblioteca infantil ilustrada que deu 18 volumes e uma data de prémios e uma projeção na literatura infantil muito grande. Tinha graça porque a história das traduções, porque ela também se dedicou a traduzir os contos do irmão Grimm e então, como era de alemão para português, teve que pedir ajuda à Carolina Michaelis e à nora dela, a chamada Lotte, de algumas palavras muito giras. Todo este arquivo da Ana Castro Osório está na Biblioteca Nacional Portuguesa. Por isso imaginem que eu gostei de ali estar a ver as palavras que elas se perguntavam uma à outra, que a Ana Castro Osório perguntava à Carolina como é que se traduzia isto melhor. Palavras tipo estapafúrdio, assim, palavras assim difíceis de perceber a tradução. E é engraçado vermos como está tão bem preservado esse arquivo para quem quiser ver com mais detalhe estes assuntos. Estapafúrdio. Pronto, exato. A literatura para a infância não era de facto aquela que se escreve para as crianças, mas aquela que é lida com gosto pelas crianças. Este é o ponto em que eu também batalho, como já agora, puxando o meu lustre, os muitos livros que fiz para crianças, é tentar que eles percebam e que não haja entraves na escrita, palavras muito difíceis, que sejam bloqueios de gostarem ou de seguirem com a história. Foi esta a ideia da Ana Castro Osório, que façam histórias simples, façam com que as crianças percebam imediatamente o que é que lá está e que contem umas às outras e que passe de boca em boca, não é? Que é isso que se quer. Portanto, este foi o papel importantíssimo dela na literatura infantil. Na parte revolucionária. Na política. E na política. Na política, ela vai envolver-se numa quantidade de organizações feministas e republicanas, vai juntar-se à maçonaria, porque como já vimos, a maçonaria servia um bocadão de câmara conspirativa para, enfim, para fora do alcance da lei se poder preparar a revolução. Vai-se encontrar com uma outra desobediente? Tal e qual, com a Adelaide Cabete, que era a grande mestre da loja feminina de Humanidade, não é? De que falámos no episódio 4. E a Beatriz Ângelo? E a Beatriz Ângelo, exato. As grandes figuras do feminismo e femininas do republicanismo estão todas aqui, e vai criar... Enfim, entretanto, consegue-se a implantação da República em 1910. Breaking news, estou aqui. Breaking news. Ainda bem que as pessoas ouvem este podcast, senão sabiam lá o que é que se passava no mundo. E, portanto, em 1911, de todas as organizações que a Ana de Castro Osório vai criar, cria esta que é provavelmente a mais importante de todas elas, que é a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Ela é a primeira presidente desta associação. E que vai ter escritório ali na atual zona do Intendente, não é? Num prédio, não sei exatamente em que andar, Maria João, mas em que aquilo é um vê-se-te-avias. É um vê-se-te-avias de saias para cima e saias para baixo, vestidos para cima, o restolhar, estamos mesmo a ver, não é? Das saias na escada. E os vizinhos todos pasmados, que estas mulheres estão aqui todas carrancudas, a maior parte delas feias ao olhar dos homens, não ao nosso, e a subir e a descer escadas como se mandassem no mundo. Era uma desconfiança brutal. Mas olha, por falar nas Unidas Venceremos, que no fundo é o que ela
fazer. Sabes que eu fui contar as associações em que ela fez parte e criou, foram 5, se é que eu contei Pois, bem. acho que Quase sim. em simultâneo. Imagina, faz uma, faz outra. Isto é como fazer um partido político Mas hoje. ela Exato. acreditava nesta ideia Unidas da união venceremos. das mulheres, desta emancipação, acreditava na luta em grupo do que uma batalha individual. Como é aquela célebre frase da Ana Castro Osório sobre a Carta da Alforria: desde que se torne independente, desde que saiba agenciar o pão que come, a casa que habita, os vestidos que veste, sem estar à espera do homem, fonte perene de todo o dinheiro que hoje a sustenta, a sua alforria está decretada. Esta foi uma das frases mais importantes e mais, na altura, causou mais burburinho, não é? Tipo, independência das mulheres. É muito boa. E diz aquela outra, também muito a propósito da questão dos vizinhos que temiam aquelas mulheres todas juntas naquela organização, não é? O homem português tinha um medo excessivo do ridículo e um pavor da opinião do vizinho, horrorizando-se com a ideia de que alguém o possa supor inferiorizado perante a mulher. Esse ser dependente, fraco e mesquinho. Eu acho que ainda hoje temos um receio dos vizinhos Tal e tremendo. qual. Eu acho que essa ideia do vizinho até hoje acho que é perpetua-se no tempo. É isso Sim, mesmo. sim. Acho que é o ponto. Fala baixo para os vizinhos não Mas- ouvirem. Não sei, exatamente. Mas O que é que o vizinho vai atenção pensar? que ela não era propriamente só feminismo e só literatura infantil. Ela diz numa carta à Fernanda de Castro: não sei se as mulheres que se dizem de letras gostam de cozer. Eu gosto imenso de cozer, de fazer renda, de bordar e de tudo. Quando for empregar utilmente as mãos, e acho mesmo que as mulheres podiam criar pequenas indústrias de bordadeiras e tecedeiras, fazendas, rendas e tapetes. Eu não me considero uma mulher de letras, sou mais da ação, de energia, de vontade e de pensamento. Mas qual é o problema de eu também gostar dos afazeres Claro. domésticos? Pois Claro, isso é não é? interessante. É como os sonhos de bacalhau da Carolina Michaelis, não é? Exatamente. Que ela gostava tanto de fazer traduções e fazer gramáticas Exato. como de fazer sonhos de Não, exato, não bacalhau. tinham nenhum embaraço com isso. É interessante. Mas era o unionismo, digamos que unidas venceremos faz sentido, não é? E nesse combate e nessa liga, qual é que foi o papel determinante assim, da liga na sociedade na altura? Foi importantíssimo. Exato. Há vitórias muito importantes, de facto, aqui, e creio que se devem muito à Ana de Castro Osório, porque ela tinha, de facto, muita influência junto dos decisores. Ela era particularmente próxima do Afonso Costa e Eu de tenho outros medo dela, políticos. estás a ver? Chegava Exato, lá, devia ser mesmo lá isso. vem esta histérica, Podes... talvez lá a isso. falar pelas mulheres, vamos ouvi-la. Vai tu, não, vou. Portanto, há ali um conjunto de primeiras leis da República que são, de facto, conquistas da Liga e negociadas e discutidas na letra de lei que vamos ter por Ana de Castro Osório. A lei do divórcio, que é logo a 3 de novembro de 1910, isto é impressionante, é menos de um mês depois da Revolução. Já estava na cartilha delas, Tal não e é? qual, Eles não- tal e qual. E a lei da família, que, muito importante. que curiosamente ou não, é publicado no dia 25 de dezembro, dia de Natal de 1910. Em nome da Liga, a ANA exigiu: a lei do divórcio é necessária, não para separar os que estão separados e que sem escrúpulos seguem o seu destino, mas para libertar os que estão presos. E depois... Isto em especial as mulheres. Em especial as mulheres, exato, que estavam presas de facto, não é? Porque financeiramente, Mas depois- socialmente... E a não revisão do conseguiam próprio soltar. Código Civil. Não, o Código Civil da família é todo estas alíneas todas que o Alexandre tão bem elencou aqui. Não, e depois aí há uma dessas alíneas, de facto, é este ponto maravilhoso de fazer a justiça sobre a questão do adultério. Ao contrário do que se pudesse pensar, um crime não tinha a mesma moldura penal se fosse homem ou mulher, não é? No caso do adultério, o homem poderia incorrer numa pena pesadíssima de 6 meses. Se fosse a mulher, a moldura penal ia de 2 a 8 anos. Não se sabe muito bem porquê. Ou supõe-se, portanto, outra das Coitadinhos vitórias dos da Liga. Exato, porque é mais compreensível, não é? No caso dos homens. Sim. Portanto, no caso das mulheres, as mulheres que, para citar o nosso episódio anterior, se desonestam. Eu não me vou esquecer deste. Se desonestam. Se desnudem, se desonestam perante as crianças. E, portanto, outra das vitórias da Liga é conseguir que naturalmente seja a mesma pena para toda a gente. O reconhecimento da mulher a poder publicar sem a autorização do marido, uma questão que tocava particularmente Às escritoras todas. não é? E a Exatamente. outra da obrigatoriedade da mulher prestar obediência ao marido.
Oh, meu Deus, exatamente. esta é muito boa. Julgarão os homens por acaso, tamanha será a sua ingenuidade, que podiam em vão dispor de metade da humanidade, reduzi-la ao papel farfalhudo de Deus adular, nuvem, anjo ou demónio, e dizer-lhes, fica aí quietinha e sossegadinha. O papel farfalhudo de Não é, Deus Aline? adular. Mas eles tinham mesmo tinham mesmo este dever de obrigatoriedade. Isto é que é extraordinário. Estão a ver nós desobedientes e elas desobedientes, como é que seria? Não é? Temos que agradecer ter aberto o caminho para as Precedente, próximas. não, para se discutir publicamente e para se fazer a revisão do Código Civil, como acabou por ser feito alguns, depois retrocedeu, não é, Alexandre? Exato, sim, tal e qual, não é? Depois Mas começa o... no meio deste caminho ela vai para o Brasil viver com o seu Porque, Paulinho, entretanto, com o ele seu torna-se muchacho. cônsul em São Paulo, não é? Ok. Pronto, é nomeado cônsul em São Paulo e trata de ir para lá e pensou assim, bem, mais um país gigante onde se fala e escreve em português, era sempre a mesma tirada, não é? Vamos lá, mas é escrever contos para estas crianças, fazer livros escolares, porque o mercado é quantas vezes maior do que o português, nem sei fazer contas, não é? Portanto, ela fez manuais escolares, ganhou prémios com eles, viveu 3 anos felizes e tranquilos até 1914. E aí é que há um problema. O problema foi que o Paulino morreu vítima de tuberculose, a doente que assolava e que matava, levava milhões de vidas, não é? E vem para Portugal, acaba por vir para Portugal e também triste, viúva, tudo isto a cargo, mas também muito desencantada com a República. Isto são passados 3 anos da implantação da Exato. República. Sim, no 3, fundo. 4 3, anos. 4, tal e qual. Sim, quer dizer, de repente as coisas tinham retrocedido, como já temos aflorado e vamos ver um bocadinho mais à frente, particularmente na questão do direito de voto das mulheres, não é? Que é imediatamente retirado quando se percebeu a ambiguidade legal. E depois o desapontamento, quer dizer, no fundo, mesmo a aposta na instrução, quer dizer, há um conjunto de direitos que ficam reservados para quem tem instrução e isso significa quase negá-los à maioria das mulheres, porque como os responsáveis políticos sabem perfeitamente, são ainda menos instruídos do que os homens, por força das circunstâncias que reinaram durante muito tempo em Portugal. Portanto, vai-se desiludindo com a República. Os 2 filhos são presos, entretanto, não é? Verdade. É uma das razões para ela desiludir. Envolvidos nesse caos de instabilidade da Primeira República, em que os governos sucedem, às vezes, de 3 em 3 meses, não é? Sim. 2 dos filhos são presos. Os 2 filhos que foram brilhantes na sua carreira depois, não é? Escritores, jornalistas, poetas, tudo. Tal e qual. Herdaram bem os genes. Tal e qual. Sim, é mesmo isso. E, portanto, Ana afasta-se, recusa até uma distinção daquelas com que se tenta calar as pessoas, de facto, que era a Ordem de Santiago. Sim, não quer. E afasta-se das causas políticas e concentra-se, de facto, no seu trabalho de escritora e de editora. E aí temos uma viragem. Publica na sua nova editora Lusitânia Editora Limitada a obra maravilhosa e única de Camilo Peçanha, a Clepsidra. Conseguiu convencê-lo, embora ele vivendo em Macau, a publicar o que viria a ser o seu único título. Sabes que é interessante. E que é estudado e muito bem estudado nos liceus. É isso mesmo, é um livro magnífico. Acho que o Camilo Peçanha é dos nossos melhores poetas e eu nunca tinha ido ver um pouco mais sobre a vida dele. E só aqui é que percebi, sabe, aquela avó, eu não sei exatamente se a relação entre a Ana de Castro Osório e o Camilo Peçanha vinha mais de Portugal, porque ela era de Coimbra, não é? E ela ali de Mangual, portanto, enfim, região centro relativamente próxima, ou de Macau, porque a tal avó holandesa, Anne Moore, era na verdade natural de Macau. Provavelmente é holandesa. Mas ele já foi depois, não é? Mas o avô, sim, mas ele já deveria ter lá alguma ligação, não é? Porque o avô da Ana de Castro Osório, o marido desta avó, foi governador de Macau. Okay. E o Camilo Peçanha depois não é? O Camilo Peçanha depois vai viver a maior parte da vida lá. Eu não tenho a certeza se ele provavelmente já teriam lá algum contacto, mas o que é que o leva depois? É uma coisa um bocadinho triste, não é? E que não sei se também não foi isso que afastou a Ana de Castro Osório dele, ou se era o sex appeal, como tu dizias. Se cá foi o sex appeal. Ele era um opiómano, o Camilo Peçanha. Era viciado em ópio. Tinha conhecido o ópio. Da época. Tinha conhecido o ópio em Paris e era tão viciado que aparentemente a sua mudança para Macau se prende com isso, porque o ópio era extremamente barato em Macau.
guerras do ópio explicam, era muito barato em Macau, e portanto a trajetória, ele é um bocado rock and roll star, este nosso Camilo Peçanha, antes do rock and roll, não é? É esse poeta assim, aliás, como até os poetas malditos que ele apreciava, os Baudelaire. Um livro, não é? E foi um drama pelo publicar. E esse livro, exato, no fundo esse livro é ela que o queria, porque esse livro é a compilação de poemas soltos do Camilo Peçanha, que estavam publicados na imprensa, outros eram coisas que ele tinha escrito e enviado, e portanto é ela que verdadeiramente reúne e publica isto, e depois um dos filhos dela, de quem falavas há pouco e bem, João de Castro Osório, vai mais tarde ampliar esta edição original da Clepsidra com outros poemas que vai encontrando do Camilo Peçanha. Ou seja, sem eles não haveria Camilo Peçanha, no fundo. Sim. A ideia é esta, não? Ter-se perdido no tempo. E mais uma obra importante dela, não é? Tal e qual. E ela terá-se sentido traída pela República? Eu acho que foi um desencanto generalizado delas todas, não é? Já viste o que é lutarem por determinadas frentes de batalha importantes, e leis e direitos para as mulheres e igualdade, e depois de repente, agora já ganhámos a República, agora vão lá para casa, calem-se lá com isso, vão-se dedicar a outra coisa, e pumba, voltam com as leis todas para trás. É um rude golpe, não é? Uhum. Bom, e agora, no fim da vida, a Margarida diz que não lhe perdoa isto. Eu não lhe perdoo. Uma revolucionária como esta ter ficado desencantada, esta ideia de desencantamento, de desistência e de conformismo com a política, com a sociedade à época, a mim parte-me o coração ver uma mulher que tanto fez conformar-se com um Estado tão pouco livre. Perde as ilusões, não é? Sim. Basicamente perde as ilusões e percebe que as mulheres burguesas ou das classes altas vão fazer exatamente zero e nunca mais vão lutar por inverter a situação. Acontece muito aos mais, como dizer, aos mais idealistas, não é? É um bocadinho como o Cândido do Voltaire, no fim, não é? Sim. Depois vais cuidar do teu jardim, é o que... Vais cuidar do teu jardim. Decides tentar mudar o mundo. Desistes de tentar mudar o mundo e vais cuidar do teu jardim. Estás prontinha para acabar, Margarida, não é? Acho que foi tão bonito o que disseste agora. Então vamos calar. Ana de Castro Osório, personagem central entre as revolucionárias do seu tempo. Tinha uma amiga íntima, companheira de escrita e de luta, e de quem por pouco não se tornou cunhada. A singular figura de Virgínia de Castro Almeida. Tanto as unia e separava, ambas nascidas em berço de ouro, ambas casadas e mães, ambas se dedicaram à escrita para crianças e ao feminismo, e ambas terminaram aparentemente vencidas pelas regras do Estado Novo. Mas o que realmente as separava de forma irredutível, isso vamos descobrir no próximo episódio. Se gostou deste episódio das Desobedientes, pode seguir-nos nas plataformas de podcast, no YouTube e no site do Observador. O podcast As Desobedientes tem o alto patrocínio da Toyota. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história.